Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, em Goiânia, então ainda no sistema de aulas online, estamos aqui para esse estudo. Hoje estaremos estudando a lição de número 3 da nossa revista Compromisso, lição de número 3, cujo título é As Evidências do Cristão. E ela tem como texto base os capítulos de 5 a 7 do livro de Mateus. Esse conjunto de capítulos trata-se do conhecido e bastante estudado o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, como tem algumas versões que apresentam. Estudar o Sermão do Monte, estudar esse texto é algo bem complexo. Eu confesso que às vezes a gente fica impactado porque nós estamos diante de situações que são colocadas por Jesus e que nós nos sentimos incapazes de nos adequarmos àquelas condutas éticas, às condutas de discípulo que Jesus coloca para os seus ouvintes. Mas é importante que nós estejamos estudando isso para compreendermos que é uma situação possível nós perseguirmos, nós buscarmos nos aproximar mais de Deus através daquilo que Ele nos ensinou e das práticas que Ele coloca como salutares para a nossa vida. Existe uma corrente de pensamento, uma ideia, de que o versículo 25 do capítulo 4, o capítulo anterior, deveria se juntar os versículos 1 e 2 do capítulo 5 e ao versículo 28 do capítulo 7, para dar uma ideia de clareza nessa situação. Vamos ler esses textos. Vamos pegar aqui então, eu até antecipo um pouquinho, vou um pouquinho mais para trás, do versículo 24 do capítulo anterior. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiram, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Esse é um preâmbulo do final do capítulo anterior, falando que a fama de Jesus já estava bastante conhecido. Então, as multidões já o seguiam. E aí, no versículo 1 do capítulo 5, é que vai iniciar, então, aquilo que é chamado do Sermão do Monte. E assim está escrito: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos lá para o 7:28, naquela ideia que eu falei aqui, da unidade. 7:28 diz o seguinte: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como a mestres da lei. Olha só, nós vemos, primeira coisa que eu quero colocar aqui seria a pergunta: a quem foi dirigido o sermão? Nós vemos aqui que no versículo 1 fala que Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los. Agora o seguinte, nós vemos que as multidões o seguiam, e esse antecedente gramatical do versículo aí que fala ensiná-los, referindo a eles, bem que pode também estar referindo-se à multidão. E o versículo 28 do capítulo 7, quando fala que a multidão ficou maravilhada, vem corroborar com essa ideia. Ou seja, não é fácil nós definirmos se o objeto direto, primeiramente,
e a prioritário seriam os discípulos, ou estariam para todos, mas ou exclusivamente para os discípulos, que prioritariamente nós vemos que sim, mas nós vemos que todos aqueles que o acompanhavam, então essa palavra está sendo dirigida a todos. E por extensão chega até nós, porque está na palavra de Deus, e nós também nos colocamos na condição de discípulos de Jesus. Eu poderia acompanhar aqui o que diz a revista, mas eu quero tomar a liberdade. Eu fiz algumas leituras e queria fazer algumas considerações de outros ângulos. Nós percebemos o seguinte: o que diz aqui o comentário bíblico de Brodmann? Alguns sentimentalistas se ufanam de que o sermão é a única religião que desejam, é o Sermão do Monte. Outros, extasiados ou amedrontados pelas suas exigências grandiosas, desistem desesperados, concluindo que ele é irreal ou impossível. E uns poucos, na verdade, empreenderam a tarefa de segui-lo ao pé da letra, até o ponto da automutilação, como nós vemos lá no versículo 29 do capítulo 5. Mas, para quem é? Para nós, para todos nós, para os discípulos que estavam aos pés de Jesus, para as multidões interessantes, plural, porque na realidade existia vários grupos de vários locais. Decápolis, por exemplo, significava 10 cidades, eram 10 cidades e dentre outras ali. Então eram grupos distintos, então as multidões estavam ao redor de Jesus ali, bebendo daquela fonte. E nós vemos que a ideia do comentário bíblico de Brodmann aqui, que eu acho que é interessante, é que a proposta do sermão que ele é melhor entendido quando é considerado em seu contexto, visto como uma exigência final e absoluta de Deus dirigida aos pecadores, a quem também é oferecida a aceitação com base na misericórdia e perdão. Nós vemos então que Jesus, ele estava naquele momento ali, ele estava preparando a sua igreja. E é interessante a gente pensar que a igreja não existia, a igreja estava sendo organizada. E Jesus está mostrando aqui agora, na realidade, o início na vida daquelas pessoas do reino de Deus na vida delas. Eles que estavam acostumados com o reino da terra, com os reinos dos reinos, o reino de Judá, de toda aquela região lá, mas agora Jesus está introduzindo na vida daqueles discípulos e daquelas pessoas que o seguiam, como é a situação daqueles que querem, que aceitam pertencer, participar do reino de Deus. E aí tem um aspecto que eu achei muito interessante, que eu quero tomar a liberdade de ler aqui também novamente, é que um estudioso, ele é um doutor na realidade, o nome dele é Jonathan Pennington. Ele é professor associado de interpretação do Novo Testamento e diretor de pesquisas de estudos de doutorado internacional, lá dos Estados Unidos. Ele escreveu um texto que fala que o sermão de Jesus é radical, mas não é inteiramente novo. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, como assim? Mas olha só o que ele diz. Por respeito a Jesus, muitas vezes presumimos que a sua mensagem foi como um relâmpago de coisas novas e maravilhosas que nunca haviam sido ouvidas pela humanidade antes. O sermão da montanha é um relâmpago. É a revelação direta de Deus vindo da boca do próprio Verbo encarnado. E aqui eu abro um parêntese, que é interessante a gente pensar o seguinte: esse sermão, ele é um discurso de Jesus. E há vários outros discursos, tanto nos evangelhos e de outras situações dentro da Bíblia, de discurso. Mas aqui nós não temos um discurso de um discípulo, nós temos um discurso de Pedro, de Paulo, nós temos o discurso de um profeta, nós temos o discurso direto do próprio Deus encarnado.
o que vai tornar esse discurso muito mais significativo para as nossas vidas. Então, quando nós entendemos o sermão no contexto cultural do mundo mediterrâneo do primeiro século, podemos discernir que há tanta continuidade quanto há diferenças. E isso é uma coisa boa. Jesus não estava falando numa língua baseada em Marte, mas revelando-se o reino de Deus para pessoas reais em culturas reais. Há duas partes do contexto cultural de Jesus que iluminam o que ele está falando, dizendo e também mostram que o sermão não é inteiramente novo. No contexto judaico, Jesus é apresentado como um profeta, exatamente como aqueles do Antigo Testamento. Jesus é está chamando as pessoas para reconsiderarem quem é Deus e o que ele deseja para as suas criaturas. A mensagem de Jesus no sermão é que Deus é o nosso Pai que vê e se importa com o coração, não apenas com a religião e os atos de justiças exteriores, como era a cobrança que era dada a todos aqueles ao povo judeu. Este ensinamento está enraizado e ecoa com a tradição profética, particularmente com Isaías e Jeremias. Há uma profunda continuidade entre as palavras de Jesus e o resto da Bíblia. Um outro contexto por detrás do sermão é o mundo da filosofia grega e romana. Jesus não é apenas um profeta, mas também um iluminado, um filósofo sábio que conclama as pessoas a reorientarem suas vidas de acordo com uma cosmovisão virtuosa. E nós vemos que esse sermão ele vai transitar na questão das práticas das leis e vai entrar na questão da ética, da moral, da fé e principalmente vai culminar no entendimento do que seja graça, o que é mais importante para nós. Como filósofo, Jesus convida as pessoas a maneiras de viver no mundo que prometem a verdadeira vida boa, ou florescimento humano, as nossas relações com Deus e com os homens. Ele é um mestre que reúne e instrui discípulos. Seus ensinamentos são memoráveis. Ele oferece uma série de macarismos, ou seja, bem-aventuranças, que prometem vida verdadeira. E ele enfatiza a inteireza virtuosa. Nós vemos lá em 5,48, né? Sede perfeitos como eu sou perfeito, diz o Pai. Certamente há diferenças entre o conteúdo do que Jesus disse e o que os outros filósofos ensinavam, mas a forma e a sensação do sermão seriam familiares aos ouvintes do primeiro século. Então há diferenças e há semelhanças. No final do sermão, as multidões ficaram maravilhadas, mas isso não foi tanto pelo conteúdo novo, mas por causa da clareza, força e autoridade com as quais Jesus ensinava. Seus ensinamentos são radicais, porém não vieram do nada. Então, nós vemos lá no versículo 28 do capítulo 7, que fala lá que eles ficaram maravilhados pela autoridade, pela clareza com que Jesus falava. O segundo ponto que ele coloca aqui, que eu achei fantástico, é que o sermão de Jesus não é um ideal impossível para nos mostrar, para mostrarmos nossa necessidade de graça. Uma leitura comum do sermão, especialmente dentro do protestantismo, é que as suas altas exigências são destinadas a nos mostrar a impossibilidade de sermos bons, criando assim uma crise que nos faz fugir para Cristo por sua graça e justiça imputada. O chamado de Jesus para nunca sentir luxúria ou odiar, dar a outra face quando atacado, fazer atos piedosos com motivos perfeitos centrados em Deus, não se preocupar com o futuro e nunca julgar os outros, tudo isso é impossível de se fazer perfeitamente. Isto nos mostra a nossa necessidade desesperadora pela obra redentora de Cristo em nossas vidas. Nós todos sabemos que nós, por nós mesmos, pelas nossas capacidades, nós não temos a mínima condição de cumprir aquilo que é exigido aqui.
Como é que eu vou, por exemplo, amar alguém que me odeia? Como é que eu vou perdoar alguém que está querendo o meu mal? Mas é somente quando nós introjetamos e somos transformados pela graça de Cristo é que nós vamos adquirindo essa capacidade. Quando é que nós vamos conseguir essa perfeição? Nunca, mas é o nosso alvo, é perseguir esse alvo da perfeição. Embora a impossibilidade de conquistar a salvação e a necessidade de graça radical são verdadeiras de uma perspectiva bíblica geral, isso leva ao erro quanto ao gênero, ao ponto e à meta do sermão. O sermão não é para usar as categorias excessivamente reducionistas de Lutero, a lei que nos leva a ver a nossa necessidade do evangelho. Pelo contrário, é a sabedoria de Deus convidando-nos através da fé a reorientar nossos valores, visão e hábitos nos caminhos da justiça externa para a sinceridade com Deus. Isto não é lei, é evangelho. Jesus está nos convidando para a vida no reino de Deus, agora e na era futura. E isto é graça. Eu achei isso fantástico. E para só finalizar essa parte aqui, para dar um outro ponto aqui que eu achei incrível. Permanecendo nesta graça, os crentes respondem ao convite de Jesus no sermão. Nossos hábitos e modos de ser são desconstruídos e reformados através de seus ensinamentos e modelos. Ou seja, nossos hábitos e modelos são desconstruídos e reformados, né, através desses ensinamentos e modelos. Ser um discípulo é a resposta apropriada e necessária à maravilhosa graça de Deus, e o sermão desempenha um papel crucial nisso. E agora, olha só que interessante, é o último ponto que esse doutor estudioso aqui fala. O sermão de Jesus era para ser memorizado e servir como fonte de meditação constante. No mundo ocidental, estamos repletos de Bíblias. Nós temos Bíblias em casa, Bíblias impressas, nós temos Bíblias nos smartphones, nós temos Bíblias no computador. Ou seja, a qualquer momento nós podemos ter acesso ao Sermão do Monte e ler quantas vezes quiséssemos. Entretanto, o sermão é de um tempo em que a cultura se concentrava mais no ouvido do que no olho. O sermão, tanto o discurso original de Jesus quanto o relato escrito de Mateus, foi projetado como um dispositivo auricular para meditação, fácil de memorizar. É um dos 5 blocos dos ensinos de Mateus que reúne os ensinamentos sobre de Jesus sobre vários temas, apresentando-os em uma estrutura temática memorável, geralmente em conjunto de 3, com imagens vívidas e linguagem poética, para que os discípulos possam facilmente ouvir, memorizar e assim meditar no que o mestre disse. Ser discípulo é memorizar os ditos do mestre e modelar a própria vida na dele. Eu achei fantástico porque realmente nós, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nós, diante das situações, dos embates, nós não temos como para deixa eu consultar aqui, olha, como que eu devo agir. Mas isso tem que estar na nossa mente. Por exemplo, quando alguém está nos ofendendo, como é que eu devo agir? O meu coração está sendo transformado para que eu saiba ter condições de amar aquela pessoa e perdoá-la. O meu coração está sendo transformado para que eu aprenda a falar com Deus através da oração. E o Pai Nosso, que está dentro desse contexto aqui, ensina que nós estamos pedindo que o reino de Deus venha para nós. O nosso coração está sendo transformado para que nós possamos entender as bem-aventuranças como um estado de graça, como aquilo que Deus tem para nós a partir daquilo que Ele está oferecendo dentro dessa transformação de vida. Então essas coisas fazem com que nós possamos praticar aquilo que está dentro de nós, e não apenas num dispositivo externo, onde eu possa consultar o artigo tal, a lei tal, o ponto tal, mas alguma coisa que está sendo construído dentro da nossa vida.
E aí, assim como aquelas multidões, quando nós ouvimos essas coisas que Jesus tem falado a nós, nossa sensação é de alegria, de ver assim tanta sabedoria, tanta misericórdia e esse plano de Deus para que nós estejamos realmente dentro de um padrão de conduta ética, moral que Deus espera de nós. Cada dia é um desafio, é uma batalha. Cada vez que nós acordamos e já começamos a pensar no nosso dia, como é que nós vamos pensar no nosso trabalho, nas pessoas que nos cercam, nos nossos vizinhos, nas pessoas que estão em volta da nossa vida, como é que nós tratamos aquelas pessoas que estão precisando da nossa ajuda, como é que nós tratamos a nossa família, como é que nós tratamos os cuidados com a nossa igreja, como é que nós fazemos tudo isso. Essas coisas, todas elas estão então introjetadas quando nós nos debruçamos, nós nos assentamos em volta de Jesus para ouvir o seu sermão. Interessante que Jesus aqui está numa condição de mestre, ele está ensinando, ele está dando uma aula de vida. Ele está dando uma aula de como deve ser o seu dia a dia, uma aula de como você deve se portar, como você deve agir, como você deve pensar, como é que você deve viver tendo o reino de Deus na sua vida. Ou seja, nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós temos uma esperança futura, e é uma esperança que faz com que nós acreditemos que nós temos condições de caminhar dia a dia perseguindo esse alvo da perfeição em Cristo. Não porque nós temos capacidade, não pelas nossas forças, não pela nossa sabedoria, não pela nossa arrogância, mas pela fé e pela aceitação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, pela graça, tudo o que nós tínhamos que fazer já foi feito. E então nós recebemos isso das mãos de Deus, algo imerecido para nós. E essa graça que faz com que nós possamos ter forças para enfrentar os embates. Que Deus possa nos abençoar ricamente e fazer com que nós possamos estar como aquelas multidões lá no capítulo 7, versículo 28, né, que diz lá, maravilhados, né? Maravilhados quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Que Deus possa nos abençoar, que tenhamos uma semana de paz, que Deus possa conduzir as autoridades, conduzir os cientistas, os médicos, para que nós possamos superar esse período tão difícil, impensável, e que possamos retornar à normalidade, aos encontros, às atividades na igreja, à nossa vida dentro daquilo que nós estávamos acostumados a fazer, não com todo o processo de adaptação. Apesar de que nós nunca mais seremos os mesmos. Os nossos hábitos, em decorrentes da pandemia, serão mudados. Assim como nossos hábitos são mudados a partir da leitura e da aceitação da palavra de Deus, essas coisas mudam a nossa vida, o nosso modo de ver, o nosso modo de caminhar, o nosso modo de pensar. Que Deus possa nos abençoar.